Olá, seja bem-vindo ao Band Entrevista. O número de crianças brasileiras que não sabem ler nem escrever aumentou 66% durante a pandemia. Essa é a manchete estampada em todos os portais de notícias neste mês de fevereiro. O levantamento foi divulgado pela ONG Todos pela Educação, com base nos dados do IBGE. E aqui em Uberlândia o cenário não é muito diferente, mas uma parceria inédita entre a Prefeitura, o Instituto Projeto de Vida e o Instituto Raiar acredita que é possível sim mudar o rumo dessa história. Como? Priorizando a alfabetização e promovendo a educação de qualidade para as crianças dos anos iniciais da rede pública. Para entender melhor o Pacto pela Alfabetização, o Band Entrevista de hoje recebe duas convidadas. Raquel Garcia, presidente executiva do Instituto Projeto de Vida, que propôs o pacto ao município e vai acompanhar os resultados de perto. E a doutora Aloísia Beraldo Ribeiro, promotora de justiça da Vara da Infância e da Juventude, uma entusiasta desse pacto e sempre atenta à educação das nossas crianças, que é um direito fundamental, é um direito de todos e dever do Estado e da família. Primeiramente, obrigado pela presença das duas. É um prazer em recebê-las. Obrigada. Eu acredito que o assunto é muito nobre. Eu gostaria de começar com a mesma pergunta para as duas, né? Os efeitos da pandemia na nossa educação pode ser considerado uma bola de neve? A criança que iniciou a vida escolar ali no ensino fundamental, ela hoje não sabe ler e nem escrever. A criança que terminou o fundamental e ingressou no médio, ela chegou sem a base necessária, e quem terminou o médio chegou na universidade ou não chegou sabendo muito pouca coisa. Sim, eu considero que seja uma bola de neve. Os números comprovam, as pesquisas comprovam que uma criança que não lê no primeiro ano do ensino fundamental, isso reverbera em toda a trajetória escolar dela. Então, a partir do segundo ano, ela já começa a ter um pouco de dificuldade com o conteúdo que vai sendo aplicado. No terceiro ano, ela já começa a repetir de ano, porque ela ainda não sabe ler, não sabe escrever, então ela começa a ter dificuldade de aprendizagem. A partir do quarto ano, ela já começa um problema grave de comportamento em sala de aula, porque ela não está entendendo, então ela começa a chamar a atenção de outras formas, e aí a partir do quarto ano já começa a evadir da escola. Então, assim, a gente considera assim que seja uma bola de neve, você não alfabetizar a criança na idade correta, que é no primeiro ano do ensino fundamental. Doutora Raquel, que já era um problema, piorou ainda mais com a pandemia? Eu acredito que o que já era um problema gravíssimo de décadas, ele agravou e ele expôs para a sociedade o que, na verdade, o pessoal do aprendizado já vinha percebendo, mas não expunha para as pessoas, né? Não expunha para a população e para a sociedade como um todo. Então, a educação no Brasil, ela vem sucateada há décadas, com métodos ineficientes, avaliação de desempenho iníquas e toda a sorte de formação de professores também muito deficiente. A valorização pela educação, ela passa por um bom método, ela passa pela avaliação de desempenho do aluno e dos docentes, para que ela possa surtir efeitos lá na frente com avaliadores que são efetivos, para que nós possamos verificar se o aluno sabe ou não ler e escrever. E isso tem método, né? Não basta o pai imaginar que um filho ele vai ler uma frase e às vezes ele lê silabando e que ele está lendo e escrevendo e principalmente compreendendo. Daí os altos índices de analfabetismo funcional no país. A Raquel talvez possa até falar um pouco melhor sobre esses métodos de verificação efetiva de leitura da alfabetização em si. É justamente essa a curiosidade. Antes de propor o pacto ao município de Uberlândia, vocês fizeram um raio-x do ensino aqui no município. O cenário é muito diferente desse nacional, desse cenário macro que a gente falou no comecinho da nossa conversa? Sim, primeira coisa, para a gente poder trazer o pacto para Uberlândia, que isso começou a ser conversado lá em julho de 2021, com a Secretaria de Educação, com o CEMEP, né, com a Prefeitura, a gente já sabia que Uberlândia ele tinha alguns resultados muito comprometidos no ensino fundamental, então a situação já era grave. E com a pandemia, quando a gente começou a conversar ali com a secretária Tânia e com toda a equipe do CEMEP, havia uma suspeita, né, de toda a equipe de que com a pandemia essa problemática era muito maior.
Então, o que a gente entendeu? Era necessário fazer um diagnóstico para entender a real situação das crianças de 1º ao 5º ano de Uberlândia. E foi assim que a gente fez no final de novembro. Nós trouxemos para Uberlândia, fizemos um investimento alto e fizemos esse diagnóstico com cada criança matriculada na rede municipal de ensino. E foi aí que veio o grande susto, né? A gente identificou nesse diagnóstico que aquilo que já era assustador, né, foi realmente deprimente. 94% das crianças de 1º ao 5º ano de Uberlândia não têm as habilidades esperadas, mínimas, esperadas de uma criança que está no 1º ano. Então, ou seja, ela não sabe ler e escrever, né? Antes da gente destrinchar essa proposta de como vai funcionar, então, o Pacto pela Alfabetização, a gente já sabe que outras localidades, outros estados já adotaram o pacto e foi um sucesso tremendo, né? Apresentei a doutora como entusiasta do pacto e eu tenho a informação que, por exemplo, Sobral, no Ceará, Teresina, no Piauí, os resultados foram incríveis, né? Então, esse projeto já começar com a parceria, o município e o apoio do Ministério Público faz toda a diferença. Faz toda a diferença, sem dúvida. Por que o entusiasmo? Porque o método ele já foi testado em outras cidades e ele se mostrou efetivo. Ele muda o cenário das escolas, pelo menos do ensino público, e na minha modesta opinião, ele deveria também ser estendido para as escolas privadas, porque o cenário das escolas privadas não é diferente. Muitos pais hoje acreditam que pagando uma escola para o filho, que o filho vai estar efetivamente aprendendo. Mas isso é falso, né? Na prática, alunos de 6º ano de escolas privadas também têm dificuldade com leitura. Eles leem pausadamente, eles não compreendem o sentido do texto. Por quê? Porque os métodos são ineficientes. O método é ineficiente, a formação dos professores, ela não é a esperada para que se possa fazer de uma criança, né, um grande leitor, vamos colocar assim no popular, né? Então, essas experiências positivas, elas deveriam ser estendidas como um objetivo do próprio currículo nacional, especialmente para os anos fundamentais. O menino que não aprende a ler e escrever corretamente nos primeiros anos, ele vai se arrastar pelo resto dos anos. A Raquel muito bem colocou isso. Raquel, mas aí a gente entra no X da questão. Como o Pacto pela Alfabetização vai funcionar? Qual que é o modelo de atuação? Tá, nós estamos trazendo um modelo, como, né, você bem disse, é um modelo já testado, já comprovado e que colocou, por exemplo, Sobral e Teresina, que é onde tem essa metodologia que nós estamos trazendo para Uberlândia, figurando no 1º lugar em alfabetização do país, né, com 90% de suas crianças no 1º ano alfabetizadas. E mais, isso reverbera lá no IDEB, né, lá na frente, quando ele faz no 5º ano, quando ele faz a prova e no 9º ano. Então, nesse período é feita a prova do IDEB e tanto Sobral quanto Teresina figuraram lá no 1º lugar no país, né, nesse índice de alfabetização, no índice de aprendizagem, né, que é o IDEB. Então, nós estamos falando de um modelo que realmente funciona. Então, o que a gente trouxe para Uberlândia? O Instituto Projeto de Vida, junto com o RAIAR, nós vamos trabalhar essa gestão, né, da aplicação do material didático. O material didático que a gente trouxe é do Instituto Alfa e Beto, né, que é o material que é utilizado lá. O diferencial que nós estamos trazendo para Uberlândia, vamos dizer que é um upgrade daquilo que já é realizado em outras cidades, né, com muito sucesso, é a gestão. Então, o Instituto RAIAR, que é parceiro nosso nesse projeto, ele vai fazer, a gente vai aplicar, né, o primeiro movimento foi realmente preparar todos os professores. Então, hoje eu posso dizer que 100% dos professores de Uberlândia, do 1º ao 5º ano, estão preparados para poder trabalhar com essa didática junto ao aluno. Sem essa adesão, né, talvez o projeto não caminharia, né? É muito relevante dizer que, além da prefeitura, além do prefeito, a gente teve 100% de adesão dos diretores de escola. Então, todas as escolas, a gente, logicamente, nós apresentamos, né, a proposta, o que a gente estava trazendo para Uberlândia, que é realmente colocar a criança no centro da decisão, né? Então, eu acho que foi brilhante, a gente ficou muito surpresa, inclusive, de ter adesão de 100%. E também, na formação, no processo de formação, foram 10 dias de treinamento com todos os professores da rede municipal, que trabalha com aprendizagem, que trabalha com esses anos iniciais da alfabetização, todos eles estão capacitados hoje para poder iniciar
essa aplicação. E o que, né, respondendo a sua pergunta de como vai funcionar na prática, nesse modelo de gestão a gente vai trabalhar nós vamos identificar o ritmo, nós vamos saber se porque tem um cronograma, né? Então, por exemplo, que uma escola está fazendo numa semana, todas as demais estão fazendo naquela semana. Então, existe ritmo, existe uma avaliação da frequência do aluno dentro de sala de aula, porque não adianta você ter uma metodologia brilhante se não tem um aluno em sala de aula. Então, isso é verificado também toda semana. E, por último, o processo de identificação do resultado. Então, os indicadores de que essa criança está, de fato, aprendendo. Então, nós temos 3 metodologias de gestão para poder atuar. O pai, a mãe que nos assiste, os próprios alunos, estão imaginando assim, daqui a pouco eu quero saber da doutora a participação da família também. Mas eles estão imaginando assim, mas o que vai ter além daquela grade curricular normal, o português, a matemática, as professoras, os horários lá, 4, 5 horários por dia, o intervalo, o que vai ter além do que já é previsto na grade, no dia a dia, na rotina da sala de aula? Primeiro, é importante dizer que a metodologia ela está completamente vinculada e assegurada pelo BNCC, né, que é a Base Nacional Comum Curricular. Então, ali preconiza, né, todas as demandas existentes. Mas o que a gente acredita muito que não é só o professor, né, ir ali fazendo essa interação, trazendo um ensino estruturado para essas crianças, que é o modelo que a gente está trazendo de modelo, né, de metodologia estruturada. A gente vai ter um movimento muito grande de engajamento também, além dos professores, da família. Então, a gente acredita que nesse processo é fundamental, e ele prevê na metodologia, prevê o envolvimento dos pais, para que eles entendam a importância do seu papel na aprendizagem e na alfabetização da criança. Então, assim, nós vamos fazer um movimento, o material didático contempla também os pais, né, o envolvimento de todo mundo para que a criança ela tenha essa trajetória garantida. Aí onde eu dirijo a pergunta, doutora Luísa, desse envolvimento da família, né? Porque é de responsabilidade dos pais, claro, dar esse amparo quanto à educação, mas a gente percebe, infelizmente, nos dias de hoje, a questão da evasão escolar, né? A própria situação econômica, financeira de algumas famílias que a criança deixa de estudar para ir trabalhar. Então, qual que é a importância, como trazer essas famílias para dentro do projeto que já está comprovado que funciona? Excelente ponto que você tocou. A evasão escolar, ela foi incrementada em muito com a pandemia. Então, de um cenário de 23 mil alunos, nós temos 8 mil evadidos. Isso é um número muito grande, que é praticamente 1/3 dos alunos evadidos da escola nas séries iniciais. O envolvimento da família, ele é fundamental. Por quê? Porque a escola, ela não só dá a base para você tirar o filho de um período em que os pais estão trabalhando, para os pais terem onde deixar a criança, em que ela esteja aprendendo ou se divertindo com atividades lúdicas. Não, a escola ela vai dar a formação da cidadania para a criança, né? Então, a conquista da leitura é fundamental para que aquela pessoa se entenda como um cidadão, pertencente àquela sociedade, ativo na sociedade, cumpridor dos seus deveres e podendo exigir eventualmente um direito, né? Então, essa participação da família, ela é imprescindível para que haja esse sucesso. Como? Incentivando, participando ali das tarefas de casa, né? Não deixando que o filho falte às aulas, né? Cobrando um ritmo tanto de rotina, que é fundamental para o aluno, a Raquel falou muito bem da rotina, né? Todos têm que estar congregados naquela dinâmica familiar e, de uma certa forma, trazendo para o maior, para os irmãos menores, que daquilo ali vai depender o futuro da pessoa, um futuro inserido com uma profissão digna, né? Não que as profissões que não exijam uma leitura não sejam dignas, mas a percepção daquela pessoa ali como um ser que compreende, que entende, que está inserido naquele processo social, ele é fundamental e ele passa pela leitura, ele passa pela alfabetização. Então, é muito importante. Eu vou fazer uma breve pausa na nossa conversa. O Band Entrevista de hoje, então, discutindo o Pacto pela Alfabetização que está sendo implantado aqui no município de Uberlândia. Na volta, nós vamos falar dos custos desse projeto. Eu volto já. Carnaval de ofertas
ofertas de verdade é somente aqui no Carlão. Confira. Telha fibrocimento 366 é Brasilite, R$ 99,90. Porta de alumínio 80 centímetros, R$ 639,90. Bacia sanitária convencional, R$ 115,90. É isso mesmo, e aqui no Carlão você encontra do básico acabamento em 10 vezes sem juros. Telha fibrocimento 366 é Brasilite, R$ 99,90. Porta de alumínio 80 centímetros, R$ 639,90. Bacia sanitária convencional, R$ 115,90. Carlão Materiais, o seu shopping da construção. Olha o verão, hein, gente? E tem oferta no Barrões para você aproveitar. Leite longa vida Semil, 3,59. Milho verde predileta sachê, 1,98. Sobrecoxa de frango Seara, 1 kg, 9,99. Paleta suína Frial, 11,98 kg. Guaraná Mineiro, 2 litros, 5,79. Devassa puro malte 350 ml, 2,39. Vinho Delgrano, 1 litro, 17,90. Fevereiro animado é aqui no Bahamas. Aproveita! O mês nem acabou e as contas não param de bater na porta. O Triângulo pode te ajudar. Tem R$200 mil no quarto prêmio. No primeiro, segundo e terceiro prêmio, 10 mil em cada. E no quarto prêmio, R$200 mil. Mais 30 prêmios de R$1.000 cada. Atenção, Uberaba e região. Venha comprar pisos, porcelanatos, revestimentos, louças, tintas, metais, telhas, na melhor distribuidora de Minas Gerais. A RC Shop é referência para sua obra. Rua Donato Cici, 591, atrás da rodoviária. Seja para reformar, construir, ampliar ou até mesmo abastecer a sua loja. Aproveite para tomar aquele delicioso café com a gente. Em Uberaba, Rua Donato Cici, 591, atrás da rodoviária. Para você que deseja homenagear amigos, familiares, equipe de trabalho, formandos e noivos, ou até mesmo fortalecer a sua marca agradando seus clientes com brindes finos e promocionais. Cobrimos ofertas no atacado. Casa da Homenagem, Avenida Cesar Alvim, 1216. Oi, gente! Tô de volta e com dicas topíssimas de economia. E por falar nisso, a minha lista de planos para 2022 já tá bem grandinha, viu? E a sua? Ah, quem não, né? Mas para chegar lá é preciso planejar e economizar. Então aproveita o descontão de 10% à vista no IPTU. É um super desconto. Já ouviu falar que quem planeja tem? Mas é só até 25 de fevereiro. Aproveita. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Fevereiro é o mês da folia de preço baixo Barão dos Pisos. Um desfile de ofertas campeãs pra você reformar ou construir. Toca pra Barão. Piso extra cementício 61 por 61, 32,90. Grisalato extra polido 55,90. Porcelanato extra acetinado 84 por 84, 60,90. Folia de preço baixo Barão dos Pisos. Com tudo em até 12 vezes sem juros. Avenida Barão do Rio Branco, 1570, em Uberaba. Você aí que completa 18 anos neste ano, o dever te chama. Você tem que fazer o seu alistamento militar. O prazo vai até 30 de junho. E o melhor jeito de você se alistar está em suas mãos, o seu celular. Baixe o aplicativo do Exército Brasileiro ou acesse o site alistamento.eb.mil.br. Aliste-se, o dever te chama. Band Entrevista de volta, hoje discutindo o Pacto pela Alfabetização que está sendo implementado aqui na cidade de Uberlândia, recebendo Raquel Garcia, presidente executivo do Instituto Projeto de Vida, e a doutora Luísa Beraldo Ribeiro, promotora de Justiça da Vara da Infância e da Juventude. Raquel, como é que vai se dar, então, esse projeto ali? Quem vai ser contemplado? Os alunos que estão entrando agora no primeiro ano, os alunos que estão no terceiro? Qual que é o raio de atuação? Nós chegamos ao entendimento, depois da pesquisa que a gente fez do diagnóstico, que era necessária uma intervenção de primeiro ao quinto ano. Então, como que a gente organizou com a Secretaria de Educação? O primeiro ano vai ser completo, o ano inteiro, né, o movimento, então a gente vai intervir o ano inteirinho. No segundo ano, nós vamos trabalhar o primeiro semestre, né? Com 6 meses de atuação, a gente acredita que essa criança já esteja preparada e aí com 90% das crianças lendo. E no terceiro ano a gente vai trabalhar 3 meses com essa criança. Quarto e quinto a gente vai trabalhar extra classe
em 100 dias, durante 1h30, 2 horas por dia, durante 100 dias. E assim a gente vai liberar essa criança para ela continuar essa trajetória de aprendizado. Então a gente acredita muito nisso, foi o acordado e é assim que a gente vai implementar aqui em Uberlândia. Então quem entra agora, ele já inicia a vida escolar, né, dentro do pacto. As crianças que já estão mais adiante, o 3º, 4º, 5º ano, elas vão ser resgatadas para que aí sim elas sigam adiante melhor do que quando chegaram. Sim, na verdade essas crianças serão alfabetizadas efetivamente, não é, Raquel? Porque o diagnóstico ele já verificou que é um percentual muito grande, quase a totalidade dos alunos de 1º ao 5º ano, e se nós observarmos bem a pandemia, ela durou só 2 anos, esses alunos já vinham não alfabetizados desde um 1º ano, ingressaram até um 3º, então 2 anos de pandemia, eles estão no 5º sem qualquer tipo de alfabetização. Então nós vamos resgatar no Fundamental 1, todas essas crianças serão contempladas para que haja efetiva alfabetização desses alunos. Agora, o pacto ele funciona no âmbito municipal. E os investimentos? Da onde vem os investimentos? Quanto vai custar, então, esse resgate da educação dessas crianças, desses estudantes? Em todo lugar no país, onde teve o pacto pela alfabetização ou a aplicação da metodologia da Alfabeto, todo lugar do país foi com investimento público, né? Investimento da prefeitura. Uberlândia é a primeira cidade do país a trazer esse investimento para a cidade por meio da colaboração dos empresários. Então, a gente, através da CIUB, que conheceu o projeto e envolveu o Instituto Projeto de Vida para conhecer, né? Então, a gente iniciou ali, antes de conversar com a prefeitura, a gente conversou com alguns empresários, né? Assim, se por acaso a prefeitura não quiser, vamos trazer... Não ter condições também. Ou não ter condições, a gente... né, poderia juntar todos esses empresários e trazer. Então, assim, todo mundo abraçou a causa e foi nesse sentido que a gente buscou a prefeitura. Quando ela falou, a gente não tem verba, imediatamente, o importante era colocar a criança no centro da decisão. Então, a gente automaticamente levou isso novamente para os empresários, todo mundo abraçou a causa e hoje a gente está nesse sentido, né? Trabalhando, buscando, porque a gente tem certeza de que isso vai refletir profundamente também, porque hoje existe um apagão, né, de mão de obra. Então, imagina essas crianças que hoje estão saindo, por exemplo, para o Fundamental 2. Daqui 10 anos, essas crianças são as crianças que vão estar disponíveis para o mercado de trabalho. Então, imagina a dificuldade para as empresas. Hoje a gente já sofre muito. Eu recebo ligações assim, rotineiramente de RHs, de empresários, pedindo pessoas que saibam ler e escrever. Então, que é o básico. Eu tenho certeza que muitos empresários estão nos assistindo, então mais investimentos, mais colaboradores voluntários certamente vão aparecer para esse projeto que é muito nobre. Mas a gente pode falar de cifras, sim, valores, o que isso vai custar, por exemplo, por aluno? Tá, o investimento por aluno, ano, é de R$200, na verdade nem chega a R$200. E aí, quando você pergunta assim, isso é barato, isso é caro, eu acho que é importante e relevante a gente mostrar um cenário. Uma criança que repete de ano, ela custa para o Estado R$6.900. Uma criança que está cumprindo medida socioeducativa, ela custa para o Estado R$116 mil. Então, quando você pega, né, R$116 mil e compara com R$200 ano, né, então a gente vê aí, né, um disparate muito grande. Aí, por que a gente fez essa relação? Porque o Infopem, ele mostrou uma pesquisa, né, um diagnóstico que 89%, olha o número, 89% dos presos, das pessoas privadas de liberdade hoje no país não tem o ensino fundamental, ou seja, não sabe ler e escrever. Então, por isso a importância da gente investir agora, na base, né? Porque aí ela tem uma trajetória melhor, ela tem condição de ter empregos melhores na hora que ela estiver, né, nessa condição, ela tem condição de ter uma vida, né, uma qualidade de vida. Então, na prática, o ensino fundamental bem feito, aprendendo a ler na hora certa, isso vai reverberar em toda a vida da criança.
Doutor, e as crianças que estão na escola, dificilmente elas vão lá para o centro de reabilitação, né? Bom, essa é uma estatística. Na verdade, a imensa maioria dos adolescentes que estão no centro de internação, elas não sabem ler e escrever de forma adequada. E eu queria fazer um adendo que o custo é muito alto para o município, não é uma possibilidade. Isso não chega a 1% do orçamento do município com relação à educação. Todo município no Brasil deveria abraçar de forma inequívoca e absoluta esse tipo de programa, porque um material que custa R$200, o material para o ano escolar todo por aluno, é absolutamente viável do ponto de vista de orçamento e principalmente é um material efetivo e muito possivelmente com relação ao material que as escolas adquirem no município, o material pago deve ser muito mais caro do que os R$200 que custam o material. Então é uma questão de visão, de abraçar de vocação do município para a alfabetização efetiva e não continuar com materiais didáticos que são pífios, que trazem resultados horríveis para todos os indicadores que são aplicados no país hoje em dia, indicadores internacionais. O Brasil está sempre nos últimos lugares, né? Sobre a pergunta que você me fez, recentemente nós tivemos um projeto com apoio da iniciativa privada, que é quem mais absorve o analfabetismo, né? Porque os empregos que são oferecidos são que vão verificar se aquela pessoa ali tem ou não condições de exercer aquela função de fato, né? Bem exercida. E essa parceria ela foi com o Centro de Internação e uma grande empresa de Uberlândia. Nós praticamente não conseguimos pessoas, adolescentes que entrassem no perfil de conclusão até o 8º ano do ensino fundamental 2. Por quê? Porque eles param no 6º ano, que é o ano de maior evasão escolar. Por quê? Porque eles não continuam, porque eles estão ali numa sala heterogênea com alunos que sabem ler e escrever e eles não sabem ler e escrever. Então é uma hora de evasão. É uma triste realidade, né, doutora? Muito triste. Infelizmente, o nosso tempo já está quase chegando ao final, Raquel, mas eu gostaria de saber de você quais, então, são os pilares desse projeto, né, que envolve o Instituto Projeto Vida, o Raiar Instituto e a Prefeitura de Uberlândia, e quando que ele já vai entrar em prática, vai estar na sala de aula? Tá, o que a gente está buscando realmente é uma metodologia, aplicar uma metodologia que vai transformar a vida dessas crianças, colocando a criança no centro da decisão. E com isso a gente teve aí, né, um apoio gigante da Prefeitura, do Poder Público, do Ministério Público. Então a gente acredita que o pilar realmente esteja na convergência dos professores, das escolas, dos pais, né, e da comunidade para acolher essa nova realidade que a gente está trazendo para a Uberlândia. Os materiais já foram adquiridos, já foram entregues na Secretaria de Educação, os professores já foram totalmente capacitados, então a gente está bem tranquilo sobre a replicação, né, da metodologia. As crianças, por decisão da Secretaria de Educação, até porque as crianças não voltaram 100% para a escola, então existe um movimento aí da Secretaria para buscar essa criança, né, e eu faço aqui um apelo para esses pais que ainda não levaram suas crianças para a escola. Pais, passou da hora, precisa levar, essas crianças, elas têm direito a isso, né? Então a gente precisa ter esse entendimento e a decisão é que agora, logo depois do Carnaval, essas crianças, elas já comecem a usar o material didático. Tá certo, eu costumo falar aqui que a nossa pauta está longe de se esgotar, mas infelizmente o nosso tempo se esgotou. Em nome do Grupo Bandeirantes e da Band Triângulo, quero agradecer a presença de vocês aqui no Band Entrevista. Muito obrigada pela oportunidade. E já fica o convite para a próxima, tá bom, doutora? Nós que agradecemos, foi muito bom. Tá certo. O Band Entrevista de hoje, então, falando do Pacto pela Alfabetização, que está sendo implantado na cidade de Uberlândia, recebendo a Raquel Garcia, que é presidente executiva do Instituto Projeto de Vida, e a doutora Aloísia Beraldo Ribeiro, promotora de Justiça da Vara da Infância e da Juventude. Fica aqui o nosso muito obrigado e até o próximo Band Entrevista.